Pra gente começar então a falar sobre padronização, Fábio Campos. Vamos entrar aqui, nós temos três telinhas aqui que a gente vai colocar rapidamente, que dão uma passada mais técnica nessa questão e que o Will, inclusive, quer falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão de chassi, de homologação. Então, aqui, ó, a gente está aqui, ó, o Will colocou aqui a primeira tela, que tem uma mudança muito interessante na questão do equilíbrio, né? A primeira frase nessa tela que ele está colocando, aqui está falando, né, na questão da estrutura do chassi, enfim, das dimensões, né, da parte de segurança, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela também, mas essa tela que ele colocou tem um detalhe de equilíbrio muito interessante, é a primeira linha, né? O cockpit vai ser maior, vai ter dimensões maiores para não penalizar os pilotos mais altos. Olha que coisa interessante, isso não vai ser feito mais no lastro, olha que regra de equilíbrio interessante. Então mesmo o carro que está ali, o Tsunoda, pequenininho, ele tem um chassi padrão, maior, um chassi, desculpa, não, a parte interna do cockpit. Essa é a expressão correta. Pode mudar, Will, pode passar para a próxima, nós vamos chegar nas perguntas dos ouvintes, aí agora a gente começa a chegar nessa questão de padronização. O Will colocando aqui a tela da unidade de potência, do motor, que basicamente não muda, tá, gente? A gente não vai entrar tanto na questão do motor hoje, porque o motor, ele vai ter algumas mudanças, mas ele é basicamente a mesma coisa, todo mundo sabe, vai ter o congelamento no final desse ano, enfim, vai ter uma atualização, mas ele não vai ter uma mudança conceitual. Então, está até falando aqui, ó, a primeira frase dessa tela aqui que o Will colocou, lá, ó, falando de maneira geral, é uma continuidade do atual status. Então, mas olha que interessante, tem aqui os sub-itens, né, 4 sub-itenzinhos aqui sobre a questão da redução de custos, e a última desses 4 itens é a padronização da bomba de combustível. Então, para os ouvintes que estão achando que padronização é uma coisa ruim, não é. A padronização da bomba de combustível eu chamo de regra anti-Ferrari. Né, o Will citou as regras anti-Schumacher. Essa aqui foi por causa da Ferrari, porque teve toda aquela questão da bomba de combustível que fez o motor ser o que foi em 2019. E esse motor ele vai ser homologado, né, no começo da temporada, ele vai ser congelado, né, Fábio Campos? Isso, né, no final dessa temporada as equipes fazem um novo motor e aí é esse que elas vão até 2025. Né? Então vai ser congelado. É curioso porque a Fórmula 1 está entrando no congelamento e a MotoGP está saindo. Mas enfim, esse é assunto para um podcast exclusivo para os apoiadores. E no final, tem uma coisa que eu acho interessante também, que é a última frase aí que está nessa questão aqui nessa tela que o Will colocou. Obrigação de fornecer uma unidade específica, a unidade de potência igual entre clientes e fornecedores. Né, que é uma coisa que a Fórmula 1 dribla há muitos anos, oficializa, aí relaxa, aí o motor pode ser igual, mas o software, que é o cérebro do motor, ou a centralina, uma tem uma programação que libera mais potência, a outra não. Isso em 2022 promete ser algo muito mais linear. Então, cuidado, ouvintes, que estão achando que padronização é algo ruim. Nós estamos mostrando aqui tela após tela, pode pôr a outra, Will, são três telinhas rápidas, que existem padronizações que são úteis, como a da bomba de combustível, que vai fazer com que nenhuma equipe... Não muda nada no resultado final, ninguém está vendo a bomba de combustível trabalhar, ninguém torce para a bomba de combustível, e ela deixa a coisa mais igual. E essa questão do fornecimento de motores, que é uma padronização. E o Will daqui a pouquinho vai falar, pode até falar na hora que eu terminar de ler essa tela aqui, ele pode até voltar para do motor e falar o que ele quer dizer dessa questão das peças, porque eu acho que os ouvintes estão com um conceito muito, vai padronizar tudo. Não é. É específico, vai ser muito detalhado o que vai ser igual, o que não vai ser, o que vai ser open source e tudo mais. Então, só para matar essa telinha aqui, a questão de segurança, que é muito importante a gente falar também, que vai haver, ó, que a primeira frase dessa tela aqui, ó, desse regulamento aqui que a FIA colocou. Melhor contenção de detritos em caso de acidente. Essa eu até fiz a anotação aqui no meu caderninho para falar, que eu acho muito interessante. Quando o carro de Fórmula 1 bate, ele libera muitos detritos, todo mundo que assiste Fórmula 1 já está careca de saber disso, a gente até contou aqui no café, a história do filme Star Wars, episódio 1, que foi os acidentes da corrida no filme, são as peças se despedaçam e o George Lucas se baseou no Grande Prêmio da Bélgica, que foi aquele Grande Prêmio que voou peça para todo lado, que é o de 98, esse filme é de 99, enfim. E a Fórmula 1 quer acabar com isso. Como que a Fórmula 1 vai acabar com isso? Vai adicionar uma membrana, tá até aqui, ó, adding a rubber, aqui em inglês, vai adicionar, vai haver uma membrana dentro da fibra de carbono que vai ser mais resistente, que vai evitar com que as peças vão para todo lado. Claro que quando quebrar vai ter peça na pista, mas a ideia é que essas micropecinhas, essas que a gente nem vê, tipo vidro de carro, né, Fábio Campos? Isso, de carro de vidro, é bem parecido com quando quebra um vidro. Hoje acontece isso.
Então, esse item de segurança é muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena colocar. É só citar rapidamente, né? Que o carro vai ficar muito mais seguro do que o carro é hoje. Ele vai ter uma absorção de energia. O bico, nariz do carro vai aguentar 50% a mais do que já aguenta hoje. Olha o que esses carros já aguentam hoje. Vai aguentar 50% a mais. E o impacto lateral, aqui nos side pods, né, como se diz, aqui a lateral do carro, ela vai aguentar o dobro do que ela aguenta hoje. É um aumento de 100% praticamente, enfim, aproximadamente. Então o carro vai ficar muito mais seguro. Então, só para colocar essa telinha aí, Will, se você quiser voltar para outra, para você entrar na questão das peças que tem a ver com a mensagem dos ouvintes que estão preocupados com padronização. Na verdade, eu até vou colocar a gente aqui na tela, mas o que é importante os ouvintes, né, ficarem atentos é o seguinte: todo o carro de Fórmula 1, todo o carro de Fórmula 1, eles vão ser divididos em vamos dizer assim, 4 grupos de componentes, né? O primeiro grupo de componentes, são os componentes listados da equipe, ou LTC, né, que são os componentes feitos por cada equipe, que são basicamente os conceitos aerodinâmicos, os componentes aerodinâmicos do carro, né? A parte frontal, asa dianteira, que, claro, não tudo, mas eles vão poder mexer em algumas partes ali. Aquela partezinha que vai ter um pequeno paralama, vamos dizer assim, né? Ali na roda dianteira, eles vão poder mexer algumas coisas, alguns detalhes aerodinâmicos. Depois tem os componentes de fornecimento padrão, né, que vai ser um único fornecedor, que vai ser escolhido ali pela Fórmula 1, que é a sigla SSC. Como a bomba de combustível, por exemplo. Exato, bomba de combustível, medidor de fluxo de combustível e tudo mais, né, tudo que vão ser padronizados, né, vai ter um fornecedor para todas as equipes, né, e enfim, né, e vai ser esses padronizações. Depois nós temos um terceiro grupo, que é o grupo PDC, que é o seguinte: o design, a FIA vai mostrar para as equipes, né? Ó, o design é esse, mas cada equipe vai fazer a sua. Cada equipe vai fazer. A equipe vai produzir, mas o desenho é da Fórmula 1. Exato. Como, por exemplo, o próprio halo, as partes da roda, a parte da roda porcas, esse tipo de coisa, a FIA que vai dar o design, mas as equipes que vão produzir. E o último... Agora, esse aí é o interessante. Que é a sigla TRC, né? Que são os componentes... Né, não, na verdade é penúltimo. Tem, né? Tá. Então é o último. Que é o TRC, que são os componentes que podem ser transferidos de uma equipe para outra. Como, por exemplo... Como caixa de câmbio, Caixa de câmbio, ou as partes hidráulicas, né, algumas partes hidráulicas do carro. E o último, né? Que esse assim, que são os componentes de código aberto, né? O OSC, né? Que daí é um conjunto de componentes que as equipes vão fabricar, elas vão poder fabricar, mas elas têm que disponibilizar todos os detalhes dos projetos, deixar publicamente para todas as equipes. Quem quiser ver e fazer igual, pode fazer, como por exemplo, volante, painel, coluna de direção, as pistas de freio, o eixo de transmissão, enfim, vários componentes que assim, as equipes... Elas não vão poder esconder, né, Will? Exatamente. Na verdade, vai haver um servidor da FIA em que as equipes vão ter que subir a peça lá e todas as equipes vão ter acesso a esse servidor. E aí o ouvinte que acha isso ruim, não é, porque isso é uma contenção de custos enorme, porque você não vai ter por que desenvolver se o outro vai copiar. Quer dizer, você vai desenvolver, mas você vai ter um equilíbrio, porque não adianta você ficar martelando ali na sacada de fazer uma coisa diferente do outro, e são peças, detalhes, é isso que o Will falou, né? Então, enfim, pode terminar, Will, não sei se eu te interrompi. Eu só queria falar assim, né, tô colocando aqui no chat agora, para quem está no YouTube, o link do regulamento técnico da FIA. As páginas 117, 118 e 119 tem a tabelinha com todos os componentes, né, com as devidas siglas para vocês, para quem quiser lá observar, pode ir lá observar, tem a tabela completa, assim, do que vai ser, por exemplo, padrão em 2022 e 2023, vai mudar ali os componentes, vai mudar a classificação, vamos dizer assim, o que agora as equipes podem mexer, 2023 talvez vai ter que ser o open source. Então, tá aqui no chat para quem quiser, tá no site da FIA, né, o regulamento técnico de 2022, são 145 páginas de regulamento em inglês, mas tem essa tabelinha, né, que vocês conseguem ver ali todos os componentes listados e o que é cada um, dentro de qual grupo cada componente vai estar.